Gente, é um prazer estar recebendo hoje à noite a nossa primeira live aqui no Facebook, porque nós temos utilizado muito outra mídia social, mas decidimos agora também prestigiar o Facebook, que também nós temos um bom número de seguidores, né? E nós vamos estar conversando hoje com a doutora Ana Paula Smidet. É Smidet mesmo? Não, é Smith. É Smith, tá ok. Que como Isso. sou letra, né? Então, nós vamos estar conversando com a doutora Ana Paula Smith. O nosso tema de hoje é o teletrabalho e o direito a. Opa, o teletrabalho e o direito à desconexão. Qual é o link que a gente fez para esse assunto? Né? Está conversando e daqui a pouco eu já apresento a doutora Ana Paula também para vocês. Bom, atualmente a facilidade da comunicação é tão grande, né, que se tornou muito normal você estar conectado 24 horas por dia. E quando não, você acorda à noite e a primeira coisa que você faz, se você perdeu o sono, é pegar o seu celular, né? E o que aconteceu com a transição do momento da pandemia, né, no momento que a pandemia aconteceu, em fevereiro, né, as empresas também tiveram que se adequar a essa nova forma de trabalho, porque todos tivemos que nos precaver, né, em relação ao coronavírus. Agora a gente já está vivendo um outro momento que nós estamos chamando de pós-pandemia, né? De qualquer forma, nessa trajetória houve uma mudança na forma de trabalho, né? Então o trabalho se transformou em teletrabalho ou home office, e hoje nós temos também um trabalho que é híbrido, né? Que muitas empresas também estão trabalhando de uma forma híbrida. Houveram várias maneiras, né? Então, algumas empresas, durante o período de adaptação, deixaram todos em home office, em teletrabalho. Depois, elas se adaptaram, permitindo que o trabalhador também fosse durante um período, uma semana ficasse no sistema de home office e no outro fosse para a empresa. E assim as adaptações foram feitas e a lei também foi começando a pensar em que prerrogativas e que proteções poderia dar ao trabalhador. Essa trajetória, a doutora Ana Paula vai contar para a gente, porque eu acho muito interessante, e até aí, para eu fazer uma síntese e a gente já começar a conversar, com o teletrabalho, muitas vezes a empresa pensa que o trabalhador está ao dispor dela 24 horas por dia. E não é bem assim. Hoje há uma proteção para esse trabalhador, né? E aí, a partir daí, nós vamos estar conversando com a doutora Ana Paula. Ela é CEO e sócia da Custódio Lima Advogados. Então, boa noite, seja bem-vinda ao nosso encontro e vamos começar, né? Então, fique com a palavra, por favor, se você quiser acrescentar alguma coisa, esteja à vontade, né? Então, você gostaria de Obrigada, se Sônia. apresentar para o pessoal? Vamos lá. Bom, meu nome é Ana Paula Smith, eu sou advogada, eu sou especialista em Direito e Processo do Trabalho. Eu já milito, né, advogo há mais de 20 anos, e nesses 20 anos eu venho atendendo empresas, tanto na parte de processos como na parte consultiva. E o consultivo, ele é muito interessante porque justamente permite a gente a olhar para essas questões como a que a gente vai discutir agora e entender a lei, interpretar o que ela está querendo dizer e buscar as melhores soluções de forma a que as empresas tenham mais segurança, né, e não sofram processos lá na frente, e que os trabalhadores possam... Oi. Ana Paula. Vamos aguardar um Pensando instante. nisso tudo... Voltou. Pronto, travei, mas voltei. E aí, por conta Tá. disso, né, por conta
Travou, tá voltando, fica à vontade, porque são coisas que acontecem. Desculpa, eu acho que o seu som está atrasado com a sua imagem. Oi, tá funcionando? Você tá me vendo? Pronto, acho que agora tudo bem. Ana, vamos, Então, agora tá acho que bom. tudo bem. E por conta dessa questão voltada ao consultivo, né, a gente tem trabalhado muito forte com as empresas, porque desde março do ano passado, quando a pandemia começou e as empresas tiveram que, a toque de caixa, colocarem os seus trabalhadores para trabalhar nas suas residências, isso veio sem planejamento. Então, a gente brinca que o que aconteceu, o fenômeno que aconteceu no Brasil e no mundo, foi um home office de improviso. Então, eu tenho um monte de trabalhador que não tinha cultura de home office, com um monte de empresa que não tinha nem cultura e nem preparo para o home office, sendo obrigado a se adaptar a essa nova realidade do dia para a noite. E isso trouxe um peso muito grande, trouxe muita confusão, né, Sônia? Então, vamos lá. Primeiro que a gente tem que olhar e pensar que o home office ele é antigo, ele existe. O teletrabalho, né, que é a Pois é. modalidade principal, da onde ela vem? Ela vem dos profissionais ligados à área de tecnologia que conseguem trabalhar de qualquer lugar. Então, isso já vem de uma cultura lá do Vale do Silício, das pessoas que trabalham com tecnologia. Aqui no Brasil, as empresas de tecnologia já tinham a cultura do home office. Diversas empresas tinham a questão de pelo menos um dia na semana colocar alguns trabalhadores em home office, como sendo uma espécie de um benefício. Esses colocavam um dia, onde a pessoa poderia trabalhar da sua residência e conciliar o trabalho com outras atividades. E as empresas de tecnologia e o original do teletrabalho é você trabalhar a qualquer hora do dia e da noite e o seu empregador ele não está preocupado com quando você vai estar fazendo, e sim com o que você vai fazer, né? Então você precisa entregar aquele resultado, precisa entregar aquele trabalho e aí você adequa o seu tempo para entregar ele no melhor tempo. Então a origem do teletrabalho ela é essa, é a do trabalho em domicílio. O home office, sendo uma partezinha do teletrabalho, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque como a gente não pôde estar nas empresas, a gente levou as empresas para dentro de casa. Mas a gente Exatamente. continua sendo obrigado a estar ali naquele horário comercial. A gente teve demandas que impossibilitaram a gente de sair de casa naquele horário de trabalho, porque a gente teve uma série de reuniões. As reuniões presenciais passaram a ser virtuais. Então, você tinha que estar ali à disposição no horário de trabalho. Então, por que o home office difere do teletrabalho? O teletrabalho, por essência, eu não controlo a jornada do trabalhador, porque ele vai fazer o trabalho dele quando ele quiser. Se ele quiser fazer à noite, de madrugada, de manhã, tudo num dia, ele é um trabalhador que ele é controlado por demanda, não por horas. Já o trabalhador no home office, quando ele está ali disponível naquele horário, tendo que estar ali logado, o chefe podendo chamar, acionar, ligar, pedir alguma coisa e ele ter que entregar naquele ciclo, ele continua tendo a jornada dele controlada. Então, essa é a primeira diferença estrutural. Lá, a reforma trabalhista, quando ela trouxe a modalidade e a regulamentação do teletrabalho, ela estava pensando nesse trabalhador a domicílio, porque a gente não pensava em pandemia. Não pensava nesse home office do jeito que é. E aí as empresas, por conta disso, gera toda essa confusão, geram problemas por conta de gestores que não estão preparados, né? De empresas que não estão preparadas, e aí se confunde tudo. E a ideia nesse nosso bate-papo é a gente tentar desmistificar isso, esclarecer, trazer conhecimento e explicar os limites, né, desse trabalho. Exatamente, é isso que eu acho muito importante, porque há muitos questionamentos e muitas dúvidas. Até nesses dias, uma pessoa me mandou um comentário dizendo que ela não tinha o celular logo no começo e ela acabou usando o celular dela para fazer o trabalho da empresa.
Posteriormente, a empresa enviou para ela o celular. Então, e comentou, é uma reflexão que eu estou fazendo justamente daquele momento de transição de 2020, quer dizer, logo no começo. Logo no começo, todo mundo teve que se adaptar. E, lógico, as empresas também tiveram que ter um período, né, de adaptação depois para passar para os seus profissionais rede, acesso à internet, acesso ao celular empresarial, né? Muitos até colocaram cadeiras ergonômicas, etc. Então, realmente, esse processo de transição foi um processo muito importante, mas acredito ainda que ainda hoje em dia algumas empresas também ainda estejam se readaptando, né? Porque nós estamos vivendo momentos contínuos de readaptação. Eu queria que você comentasse quando que o teletrabalho foi regulamentado no Brasil. Quais eram os direitos do trabalhador, né, antes da reforma trabalhista também? Então, antes da reforma trabalhista, era previsto o trabalho a domicílio, mas não tinha um regramento próprio, não tinha um capítulo tratando disso com tanto detalhe. A reforma, ela veio trazer esse regramento lá em 2017, e a partir daí eu tenho isso institucionalizado, né? Então, eu começo a ter regras próprias para o teletrabalho, e algumas delas que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui esclarecido, quais são? Eu preciso ter um aditivo contratual prevendo que o trabalho vai ser feito a domicílio, com as regras. Eu preciso, nesse aditivo contratual, estabelecer quem vai pagar o custeio da minha infraestrutura na minha residência. A lei fala isso, ela não fala que é obrigação da empresa, ela fala que tem que ser negociado entre empresa e empregado. Ela fala se não for possível, controle de jornada, que não tem horas extras para quem faz trabalho em teletrabalho, mas é aquele teletrabalho que eu te expliquei, né? Que eu não tenho como controlar. E aí, assim, essas são as regras básicas do teletrabalho trazidas pela CLT. Quando eu venho lá em março de 2020 com a pandemia, que num primeiro momento a gente teve que sair, e eu sempre falo, né? Vamos dar um desconto para esse começo, porque estava todo mundo se adaptando. Inclusive, a justiça, ela vai entender isso, que não tinha regramento, era uma situação de força maior, e aí todo mundo teve que fazer. Aí saíram as medidas provisórias prevendo o home office, né? Equiparando o teletrabalho em alguns aspectos ao home office e regulando de uma forma precária, porque medida provisória não é lei, ela vale por um tempo determinado, regulando de forma precária essa relação que estava surgindo a partir daí. Então, a gente separando o que é teletrabalho e home office, eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem. Mas um ponto de convergência das dois, né, é que eu preciso fazer um aditivo contratual. Então, essa é a primeira coisa. E para quem não tem ainda, e as empresas que nesse período foram fazendo aquela coisa que o provisório virou definitivo, então eu venho primeiro numa situação onde eu não tinha como fazer, porque eu tive que agir muito rápido, mas algumas empresas acabaram se acomodando e não consertando. Então, a primeira dica de ouro que eu quero deixar aqui é: faça um aditivo contratual. Precisa ser escrito. Eu preciso dizer que o meu trabalhador vai trabalhar em home office. Sim. Eu preciso dizer que quando ele trabalha na casa dele, quem vai custear a internet dele, se ele vai ter ajuda de custo, se ele não vai ter ajuda de custo. Eu preciso dessas informações. Deixar essas informações totalmente claras no contrato, nesse aditivo, não é, doutor? Exatamente. Porque isso, o que é combinado não é caro, né? E aí, na hora que você vai ter, eventualmente, uma discussão na justiça, você vai falar: olha, eu pactuei com o meu trabalhador, ele tinha ciência das regras, está aqui, nós acordamos que eu não ia pagar a internet dele, mas eu não cortei o vale-refeição. Então, quais foram os combinados para viabilizar isso? Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, a gente precisa ter atenção para a questão da ergonomia, que você bem colocou, né? Quem vai fornecer cadeira? Quem vai fornecer a mesa? O trabalhador vai ser treinado? Ele pode trabalhar de qualquer jeito? Não pode? Ele não pode. A lei fala
que é minha obrigação cuidar da saúde do meu trabalhador. Então, eu preciso orientar esse trabalhador. Por quê? Porque, olha, Sônia, que detalhe interessante. Se esse trabalhador sofre um acidente na residência ou fica doente na residência durante o período de trabalho, é configurado acidente de trabalho. E ele vai para o INSS. De trabalho? Isso. Ele tem que, por exemplo, o trabalhador tem que fotografar isso ou de alguma forma mostrar que foi lá mesmo que aconteceu? Ele vai ter que evidenciar, e se ele está no horário de trabalho, ele vai ter que descrever. A empresa vai ter que olhar para isso. Então, ele tem que comunicar à empresa: olha, eu sofri um acidente. Qual foi o acidente? Ah, eu caí da escada, eu escorreguei, não sei o quê, e me machuquei. Então, vai passar no médico do trabalho, o médico do trabalho vai fazer esse acompanhamento e verificar o que aconteceu, verificar se teve sequela, se ele ficou doente, se ele está incapacitado ou não para o trabalho. Se ele ficar incapacitado por mais de 15 dias, a empresa precisa direcioná-lo para o INSS. Certo. Para um afastamento previdenciário. Tá. Ele percorrer, ver se vai haver um afastamento remunerado pelo INSS, enfim, todos os outros trâmites. Isso já é uma prevenção para o trabalhador, né? Um benefício para ele de qualquer forma, né? Sim. É uma previsão que, na verdade, assegura ele da mesma condição que ele tinha na empresa. Então, se ele está à disposição da empresa e foi a opção da empresa colocá-lo em residência, ela tem que arcar se ele sofrer qualquer tipo de doença ou acidente durante o período de expediente. Por isso que a gente recomenda, e aí vem a ergonomia, que a empresa forneça a cadeira, ou verifique, ou dê uma ajuda de custo inicial para o trabalhador equipar a casa dele, porque imagina se esse trabalhador desenvolve um problema de coluna, desenvolve um problema de tenossinovite, ou qualquer doença que possa levá-lo ao afastamento, depois, além de prejudicar a saúde do trabalhador e a empresa poder ser responsabilizada por isso, quando ele retorna do INSS, ele tem 1 ano de estabilidade. Tá. Isso é uma garantia, né, para ele. Então, é muito importante isso, né? E isso tudo, eu acredito que muitas pessoas não saibam, não é verdade? Não tenham conhecimento. E é importante, essas suas orientações são fundamentais. Tem uma pergunta para você aqui, da Márcia Lila. Ela fala: meu marido teve que trabalhar em casa por causa da pandemia. Um dos trabalhos dele envolvia ligar para empresas do nosso telefone, às vezes. Às vezes, inclusive, não só ligações locais, como interurbano. Como deveriam ficar as despesas desse período? Olha, essa pergunta é super interessante e ela é uma dúvida de muita gente. Porque, assim, se eu estou trabalhando para uma empresa, eu estou gerando receita para essa empresa. Eu não posso, como empregado, ter que pagar o custo desse trabalho que eu vou exercer. Então, a empresa precisa estabelecer essas regras e pagar essa ajuda de custo, negociar isso com o trabalhador. Para quê? Para que ele tenha o custeio da estrutura que vai ser usada para o desenvolvimento do trabalho. Então, no caso dessa pergunta, a minha recomendação era que essa pessoa conversasse com a RH e verificasse se isso vai acontecer ou não, né? Por quê? Não vai acontecer. Então, essa empresa, ela tem desconhecimento da lei, ela não negociou isso, ela não deu uma vantagem, então fala assim, ela precisa pagar minhas ligações? Não, imagina que ela pague uma ajuda de custo global. Ali estaria inserido esse valor. Sim. Tudo depende do que foi acordado. O que não dá é para não acordar nada. A pergunta dela, ela colocou, agradeceu a sua resposta e disse o seguinte: e mesmo sendo uma empresa pública, há diferença dessa lei em relação às empresas privadas e aos funcionários públicos? Ou todas devem respeitar? Depende do regime de contratação do funcionário público. Aí sim, a empresa pública ela pode contratar via CLT ou ela pode abrir concurso público. Sim, no caso, essa pessoa é concursada. Pois não, deixa eu terminar.
as regras da CLT não se aplicam aos concursados. Então, tudo vai depender do que for decidido por aquele órgão, né? Se é uma prefeitura, se é o Estado, enfim. Daí já não se aplica. Tá. Então, na verdade, de qualquer forma, ele tem um direito de conversar com o departamento da empresa, não é verdade? E solicitar que essas despesas sejam pagas. Porque, afinal de contas, nós não temos culpa das despesas, mesmo que sejam autarquias, mesmo que sejam empresas públicas, não é verdade? Com certeza, é isso mesmo. Eu acho que é importante que ele tenha esse olhar. Bom, vamos conversar um pouquinho mais, né? A gente falou dos pontos de atenção que os trabalhadores têm que ter com teletrabalho. Você tem mais alguma dica para colocar para eles também? Tenho. Nesse momento que a gente está vivendo de retorno para casa, a gente precisa atentar que, assim, existe uma previsão legal de que a empresa precisa comunicar com 15 dias de antecedência para o trabalhador poder se organizar. Porque, por vezes, a trabalhadora está com o filho em casa, já não tem mais babá, não tem mais a escolinha, então ela precisa se organizar com o filho, com rotina de casa, mudar todas as questões. Então, do comunicado, ele só pode retornar depois de 15 dias. Então, esse é um ponto de atenção. E eu acho que esse é super importante nesse nosso retorno. Sim, nesse nosso retorno, né? Durante esse período, você teve você teve muitas reclamações ou orientações para as empresas e para os trabalhadores, né? Você poderia comentar com a gente até algumas no começo, porque aí a gente vai passar para o período pós que nós estamos vivendo agora, né? Eu tive, desde o começo da pandemia, num primeiro momento, a maior parte das consultas que eu tive foi de como fazer o home office, e eu pude orientar os meus clientes com a questão do aditivo contratual. Nós redigimos políticas de home office para dizer o que podia, o que não podia, se podia usar o equipamento, se a empresa cedesse o computador, porque a gente está em tempos de LGPD, né? Eu não posso levar para casa o computador da empresa e permitir que meu filho jogue um jogo online nele. Por quê? Porque se tiver um vírus no computador da empresa, ele é minha ferramenta de trabalho. Todos esses limites, a gente acabou construindo diversas políticas de home office. Já pensando em tudo isso. A questão do uso do celular, né? Eu vou usar o meu celular ou é o celular da empresa? Se é o meu, quais os limites do uso do meu celular? Então, tudo isso teve uma construção e ainda tem, porque eu tenho empresas que estão regulamentando o seu home office porque vão trabalhar de forma remota a partir de agora. Mesmo com a volta, não vão ter o retorno porque entenderam que a empresa funciona melhor desse jeito. Então, para o trabalhador, eu falei muito das dicas para a empresa. Para o trabalhador... É isso que eu ia perguntar agora, falar agora. Para o trabalhador, esse profissional, ele tem que olhar para algumas questões. Primeiro, estar em home office não é estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Certo. Estar em home office, se eu não faço um teletrabalho, onde eu tenho a liberdade de escolher a hora que eu vou trabalhar, eu tenho hora de início e hora de fim. E eu tenho direito à desconexão. Ah, sim. E como é que é isso? Eu tenho direito à desconexão. O que é o direito à desconexão? Quando eu sou um trabalhador, eu tenho direito a ter minha vida privada, porque eu sou uma pessoa, além do meu emprego. Então, eu tenho o direito de, por exemplo, não ter que ficar com o meu celular ligado se eu não ganho para isso. Uma coisa é eu estar de sobreaviso e ser remunerada por esse sobreaviso. Outra coisa é assim, eu cumpri minha jornada das 9 da manhã às 18, com a minha 1 hora de almoço, porque em casa, no home office, tem 1 hora de almoço também. A gente tem que respeitar. Eu cumpri esse período. Depois das 18, eu não sou obrigada a receber WhatsApps, receber e-mails, ter que checar esses meios de telecomunicação, participar de atividades sem ser remunerada, como horas extras. E aos finais de semana eu tenho o direito de ir e vir para onde eu quiser. Se eu quiser desligar tudo e ficar deitada na minha cama assistindo Netflix, se eu quiser sair, se eu quiser viajar, pode ficar. eu posso Deve desconectar. ficar, né?
é o meu direito de não estar com a cabeça na empresa. É o momento onde eu vou separar para viver a minha vida privada, com os meus amigos, com os meus filhos, com o meu companheiro, né? Fazendo o que eu quiser da minha vida. E esse é o direito à desconexão. E com a pandemia, eu não sei se você percebeu a mesma coisa, Sônia. O que acontece? Num primeiro momento, as pessoas não tinham o que fazer, porque a gente não podia sair de casa. Elas Isso, e não foram tinha limite, não havia limite, não houve limite naquela época, né? Eu estava pensando isso. em qual é o limite, né, que é para o teletrabalho, né, em face do direito à discussão, né? Porque hoje já nós temos um outro cenário, ou não? A lei sempre foi a mesma, né? Então, assim, eu tenho que trabalhar no meu contrato, eu tenho lá contratos padrão via o limite constitucional, que são de 44 horas semanais, tem exceções, tem aquele que é de 36 e tudo mais, mas vamos falar no padrão geral. São 44 horas semanais. Então, assim, eu trabalho das 9 às 18, com uma hora de intervalo, de segunda a sexta, é esse período que eu tenho que estar à disposição da empresa. Fora, mesmo em home office, mesmo no trabalho presencial. Isso é limite. Tá. O meu chefe não pode ficar me mandando WhatsApp meia-noite, 1 hora da manhã, se não é o meu turno de trabalho nesse horário. Ele não tem Entende? esse direito. No caso, porque o trabalhador tem o direito à desconexão nesse momento. E ele pode se valer da lei, ou pelo menos se valer das informações para poder dizer não. Será que isso acontece, doutora? É muito Realmente? delicado a gente falar não, mas eu acho que esse processo todo, e como tudo é muito novo, é um processo de educação do gestor e do colaborador. Porque também Sim. tem aquele colaborador que, por estar em casa, fala assim: ah, eu só vou ali adiantar o almoço. E aí, no período que ele tinha que estar trabalhando, ele está ou adiantando o almoço, ou acompanhando o filho na lição de casa, ou fazendo qualquer outra coisa que ele, se tivesse na empresa, não faria. Então, é uma questão de educação das duas pontas, né? Porque realmente é um momento, na verdade, é um momento de rearranjar a casa, né, e o espaço de trabalho dentro de casa. Isso Isso. isso é preponderante, né? Tem um recado, antes de. Eu não estou lhe cortando, mas só dizendo que a Márcia Lila, que havia comentado do marido, ela disse o seguinte: obrigado, doutora. A empresa que me referi é uma fundação do Estado e ele é concursado, como a gente havia comentado. Outra questão: nesse mês de agosto, ele terá que voltar a trabalhar na empresa. Ele tem mais de 60 anos, tem algumas enfermidades. Ele é obrigado a trabalhar lá? Essa é a pergunta dela, doutora. Então, ele só não vai ser obrigado a trabalhar lá se ele tiver uma orientação médica. Então, se ele tiver uma recomendação médica de que não é recomendado que ele volte ao presencial, aí ele vai ter que levar e conversar isso com o RH da fundação que ele trabalha. Não existe lá nada agora, neste momento da pandemia, eu não tenho uma recomendação em uma lei que fale pessoas acima de X idade em grupo de risco. Por quê? Porque a gente está tendo uma imunização maior, os níveis da pandemia estão caindo. Então, a gente está voltando àquela normalidade que a gente conhecia. Então, nesse caso, se não for recomendação médica que ele retorne, ele precisa de um laudo para conversar com a empresa e pensar num rearranjo. Num rearranjo desses, porque eu acredito que seja bem isso que nós estávamos conversando, esses rearranjos no retorno que já está havendo mesmo, né? Ele vai ter que se adequar também, as empresas vão ter que ter essa flexibilidade. Eu digo dos dois lados, sendo que o trabalhador tenha que sempre ter a proteção da lei, não é verdade? Para o lado dele. É verdade. A gente estava falando, retornando aqui, desculpe interromper, que ela colocou essa questão agora, e eu acho que é importante para outras pessoas que ainda poderão ver a nossa live, porque o tema é muito importante, né? Quais são os cuidados que as empresas devem ter com os colaboradores frequentemente online? Porque há uma diferença, né? Entre os colaboradores e o empregado com registro. Não,
o colaborador ele pode ter registro ou não. Colaborador é todo mundo que colabora para o bom desempenho do resultado da empresa. Tá. Então, tem empresa que chama de funcionário, tem empresa que chama de prestador, tem empresa que chama de colaborador. Tudo depende do regime que ele tem. Mas todo mundo ali que colabora, independente do vínculo que tem, quer seja PJ, quer seja prestador terceirizado, quer seja empregado, CLT. a empresa precisa ter cuidados com essa pessoa. O primeiro que eu recomendo, e que isso assim é uma tecla que eu bato muito forte, é ter uma política de home office clara e de conhecimento de todo mundo, com treinamento. Lá você vai ter os direitos e as obrigações dessas pessoas. E mais, vamos fazer essa política visando também a LGPD. Por quê? Porque se você está com um colaborador em casa, onde ele vai acessar seu banco de dados, você não sabe aonde ele vai estar, porque não necessariamente ele está em casa. A gente chama de home office, mas eu posso trabalhar daqui, eu posso trabalhar de um café, eu posso trabalhar de qualquer lugar que tem internet. Isso é verdade. Né? E aí, assim, quem está acessando aquele equipamento? Eu estou protegendo com senha? Não estou protegendo? Qual é a punição se alguém acessar? Ele pode dividir o equipamento com a família ou não pode? Onde vai estar tudo isso? Na regra que a empresa vai estabelecer e vai treinar esse colaborador, que é a política. E que está ligada à lei de proteção de dados, não é verdade? Com certeza. Visando, inclusive, a LGPD. Isso, talvez tenham muitas pessoas que não tenham também tanto conhecimento ou tanta ciência da LGPD e do que ela pediu, né? Do que ela proporciona, do que ela estabeleceu, essa é a verdade, né? Mas também nós temos o quê? A gente pode combinar uma outra vez e de conversar sobre as principais questões da LGPD também, não é? Eu queria aproveitar e convidar quem está assistindo essa live, porque na semana que vem, do dia 9 até o dia 12, eu vou ter uma semana de lives no meu perfil lá no Instagram, que é o Smith, falando só de LGPD. Então, você às 20 horas, você está super convidada para assistir. Eu vou estar lá. A gente vai falar de LGPD e relações de trabalho. Então, tudo que envolve LGPD e o RH, a gente vai estar tratando nessa semana de live. Porque é um tema, Sônia, que as empresas não estão preparadas. Por quê? Porque a LGPD entrou em vigor em agosto do ano passado, no meio da pandemia. Ninguém estava pensando em LGPD, a gente estava pensando em sobreviver e deixar o nosso negócio acontecer, né? Fazer com que a gente preservasse emprego, preservasse a empresa e tudo mais. O LGPD entrou em vigor em agosto do ano passado e agora, dia 1º de agosto, domingo, passaram a ser possíveis a aplicação das multas. Então, eu tive um ano para me adaptar sem multa, e a partir de agora, as empresas podem ser multadas. Então, esse assunto é muito importante. É muito contemporâneo, né? Vai mexendo, já está mexendo no bolso de quem não está preparado, né? Porque enquanto consumidores, qualquer acesso que a gente tenha para empresas maiores, hoje eles pedem para a gente aceitar, né? Aceitar tudo que está ali, as políticas da empresa, não é verdade? Quer dizer, é uma proteção para a empresa, mas é a proteção do trabalhador também, que está em serviço de home office ou teletrabalho, e dos colaboradores, o que eles precisam saber, não é? Como é que é isso? E a LGPD, Sônia, assim, para a empresa, tem empresa que está pensando assim, isso é um problema da TI. Hoje eu fiz uma reunião com um futuro cliente, que a gente até está já acertando um trabalho, que ele me procurou para fazer uma política de privacidade. Eu falei, sim, a política é o retrato do que você faz na sua empresa. Quais são as práticas de privacidade que você tem? Eu não tenho. Eu falei, então, é muito além. LGPD não é um banner no seu site. LGPD é uma mudança na cultura da sua empresa e passando pelo RH, onde você lida com pessoas, onde vai resultar em políticas e práticas, e aí você evidencia isso por meio daquela política que a gente dá aceite quando entra no site das empresas. Então, exatamente. É um tema que é bem importante. Bem contemporâneo. Não, e eu vou, inclusive, depois pegar todos os dados e vou divulgar, sim, vou divulgar na página da Galáctica, e a gente já vai deixar aqui para quem nos vai ver. A gente estava pensando, se você tem... sim, acabou de me fazer uma pergunta, o Tom Jorge.
O Tom Jorge diz o seguinte: eu sou aposentado e tenho feito alguns trabalhos que ele colocou entre aspas, temporários para algumas empresas via home office. Como é que a gente pode, como é que eu posso me garantir, como é que eu posso saber se eu não estou sendo trapaceado nesse momento em relação às leis? Ele tem que... O que a senhora, o que você diria para ele, doutora Ana Paula? Olha, é uma ótima pergunta. Você precisa primeiro prestar atenção no tipo de contrato que você firmou com a empresa. Você firmou um contrato de prestação de serviço ou você firmou um contrato de trabalho? Se for um contrato de prestação de serviço, você vai ter que emitir nota, você vai ter que provavelmente ou ser autônomo e emitir RPA, ou ter uma empresa, uma EIRELI, uma EPP, uma limitada, enfim, para prestar esse serviço por meio de uma pessoa jurídica. E aí o que vai valer é o que está no seu contrato de prestação de serviço. Se você for uma pessoa que é registrado SLT, é empregado, aí você tem direito a todas as garantias da CLT. Agora, importante, se você não está nem com contrato de prestação de serviço e nem registrado, você realmente está sofrendo aí um desrespeito a qualquer legislação. Porque você está correndo risco enquanto pessoa, e mesmo você sendo aposentado, você pode ter registro, isso não é problema, e a empresa está criando um passivo, porque não existe na legislação eu trabalhar sem ter um contrato e ter um regime formal. Então, ou eu sou PJ, ou eu sou autônomo, ou eu sou empregado. Não tem outra saída. Esse bico que a gente costuma dizer, desculpa o termo, Sônia, mas isso é comum, isso não existe, isso é informal. E o que é informal está à margem da lei. Então, eu recomendo que você consulte um advogado, veja a forma de contratação e se acautele, para que você não tenha e não seja lesado lá na frente. Isso é muito importante. Ele agradeceu a sua orientação. A Gisele disse que, comentou aqui, que o tema é muito, muito interessante. Né? Tem uma outra pergunta também, da Guilhermina Lins. Ela diz o seguinte, que para ela... ainda hoje, mesmo ela sendo, a função que ela colocou aqui, doutora Ana Paula, a função que eu exerço é de assistente virtual. Como a senhora, eu tenho o contrato, né, contrato com a empresa, ela diz que eles preveem o direito à desconexão, mas que muito ainda ela está tendo que ter um grande aprendizado em como administrar a casa dela, os 3 filhos, ainda alguns filhos não retornaram à escola por precaução, os maiores sim, e ela pergunta, será que eu posso me prejudicar em algum momento? Quer dizer, o direito à desconexão também prevê uma garantia, no caso, para quem está fazendo teletrabalho e, de repente, não está conseguindo dar conta de tudo, ela diz que ela tem que diariamente ir até mais tarde em alguns momentos. E que ela colocou isso para a chefia dela, a Guilhermina. Para você ter ideia, né, Guilhermina, vamos lá. Primeiro que se você é assistente virtual, você já foi contratada para trabalhar em teletrabalho. E aí a gente precisa ver as regras do seu contrato. Né? Cada contrato é um contrato e ali vai ter o norte da sua relação com o seu empregador. Você tem 3 filhos, você tem que pensar que você precisa organizar sua rotina e criar rotinas de trabalho. Isso é importante, porque tanto você vai ter sim o direito à desconexão e você tem o seu tempo livre fora do que está estabelecido no seu contrato, mas também você tem a contrapartida, que no momento que você precisa estar disponível para a empresa, você tem que estar inteira naquilo. E aí você precisa criar mecanismos dentro da sua residência para poder honrar com essa sua parte do contrato. Então, tudo vai depender de como está estabelecido no contrato de trabalho dela. Tá, ok. Ela agradeceu e ela disse que ela vai verificar tudo isso também, porque ela disse que tinha medo de haver algum tipo de sanção,
também, né? Então, ela vai dar uma olhada. Qualquer coisa, ela diz que ela vai procurar você. Estão perguntando aqui, como podem entrar em contato com você? Tá. O meu perfil no Instagram é Ana P. Smith, @Ana P. Smith. Eu sou sócia da Custódio Lima Advogados, a gente também tem um perfil nas redes sociais, no Google. E o meu telefone para contato lá na Custódio Lima é 11, né, São Paulo, 3259-2464. Pode entrar em contato, eu respondo os directs, a gente responde as mensagens que chegam. É sempre um prazer interagir com as pessoas. 3259, desculpa, eu perdi o finalzinho. 2464. 2464. Tá. O pessoal já está perguntando e pedindo, né? Perguntando e querendo saber. Você tem mais alguma colocação a fazer? Sim, eu gostaria de fazer algumas colocações finais, né? Pois não. A gente não pode ter a ilusão de que tudo vai voltar a ser como era. A gente deu um passo muito grande para a modernidade que vai ser, assim, a partir daqui. Então, o home office, ainda que parcial, o híbrido, que é uma parte na empresa, uma parte em casa, vão ser formas de trabalho mais comuns a partir de agora. Então, precisa-se ter as regras claras. Então, o conselho que eu dou para as empresas é: estipule uma política de home office, estipule as regras claras no contrato de trabalho, no aditivo contratual, com limites, com permissões, treine os seus líderes para que eles respeitem isso e que a coisa flua da melhor forma. E para os empregados, a minha dica é: entenda, trabalho em domicílio, home office, teletrabalho, não é você estar em casa e fazer o trabalho quando dá. Você precisa ter uma organização, porque aquele é o seu local de trabalho, você está ganhando tempo de trânsito, você está ganhando tempo de deslocamento, você está tendo mais qualidade de vida, mas você continua tendo que ter entregas, você continua tendo que ter o seu tempo disponível, porque você está sendo remunerado pelo trabalho que você vai exercer. Então, muito cuidado das duas partes. Muito cuidado mesmo, né? Eu acho que eu gostei muito dessa observação, do treinamento que as empresas têm que fazer com seus líderes também, com seus líderes e os seus funcionários, e os seus colaboradores, enfim, no próprio teletrabalho, e essa conscientização, eu acho que é muito importante também, do direito à desconexão que o trabalhador tem, e até os limites de cada um deles, né? Então, é muito importante. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença da doutora Ana Paula. Eu vou divulgar no próprio corpo aqui da nossa conexão da live, vou divulgar o seu evento da próxima semana, que vai ter um assunto extremamente interessante e importante, quer dizer, a LGPD e os trabalhadores, né? Como é que ela atinge o trabalhador, né? E que questões que devem ser levadas em contas do dia 9 ao dia 12 de agosto no Instagram, né? Isso, LGPD e as relações de trabalho. Serve tanto para empresas, né? Para o RH se preparar, como para o trabalhador também entender como vai ser o impacto na vida dele. Eu acho que depois eu vou assistir e depois vamos conversar algo melhor. Vamos fazer uma matéria com você para o blog da Galáctica, porque eu acho que vai ficar muito interessante. Após a sua discussão e com mais elementos, eu acho que dá para a gente esclarecer muitas pessoas. Então, eu agradeço, eu vi que tem várias dúvidas e vou deixar depois o contato da doutora Ana Paula também. Foi muito importante para nós a sua presença aqui. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Foi um prazer estar aqui com você. Conosco, tá, ok. Foi um prazer muito grande, tá? E até a semana que vem lá, tá? Boa noite, viu? Obrigada. Boa noite, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.